vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação elaborada por mim e a correção da redação de um dos meus alunos. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais trago dicas e orientações sobre redação em concursos e vestibulares. Começando então pela proposta de redação. Aqui o estilo da proposta é semelhante ao que a banca Fundatec cobra, né? Claro que no cenário Fundatec, normalmente ela faz uso dos textos disponibilizados na prova de português, né? E mais um texto de apoio lá na proposta de redação. Como aqui a gente não tem a prova de português, eu sempre disponibilizo 3 textos de apoio para o meu aluno, né? Para que ele consiga redigir a redação. Então, no primeiro texto, nós temos o uso de maconha continua proibido e um texto em relação a isso, né? Eu não vou fazer a leitura dos textos de apoio aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar aí o vídeo e fazer a leitura, né? Eu vou passar aqui para a gente seguir para os próximos textos e o foco, que é o tema da redação. No texto 2, nós temos a descriminalização da maconha pelo STF ainda não é uma realidade brasileira. E aí, em relação a isso, que lá em junho de 2024, o STF encerrou o debate em relação a essa constitucionalidade do porte de drogas, né, para uso pessoal. Então, há um texto falando sobre isso, e o texto 3 fala que Mendes rejeita recursos sobre descriminalização do porte de maconha. Então, há um texto aí em relação ao ministro Gilmar Mendes, lá do STF. Aqui embaixo, então, que fica as instruções e o tema central da proposta de redação. As instruções: elabore um texto dissertativo argumentativo com extensão mínima de 35 linhas e no máximo 50 linhas, expondo suas ideias sobre o tema proposto. E aí não esqueça de criar um título, né? Há sempre essa solicitação ali da criação de um título nas minhas propostas. Um ponto que pode variar bastante de banca e edital também é em relação à extensão do texto, né? Mínimo 35 e máximo 50. Por vezes a Fundatec mesmo, né, cobra máximo 30 linhas. Nesse caso aqui que a gente está treinando, o máximo é 50 linhas. Seguindo então, o tema da redação é a descriminalização da maconha e o tráfico de drogas. Então, o aluno vai ter que redigir um texto sobre isso. Vejamos o texto a seguir. Após a leitura dos textos motivadores, solicitamos sua reflexão acerca do tema, a descriminalização da maconha e o tráfico de drogas. A descriminalização da maconha é um tema amplamente debatido em diversos países, incluindo o Brasil. Os defensores da medida argumentam que a descriminalização pode reduzir a superlotação do sistema prisional, diminuir a violência associada ao tráfico e permitir o controle da substância pelo Estado. Por outro lado, críticos alertam para a possibilidade de fortalecimento do mercado ilegal, caso a regulamentação não seja eficaz. Orientando o seu texto a partir das seguintes questões, daí nós temos as seguintes perguntas que devem ser redigidas, né, e respondidas lá no texto, na redação. A descriminalização da maconha pode reduzir ou aumentar o poder do tráfico de drogas no Brasil? Quais os principais impactos positivos ou negativos na segurança pública? Então, essas perguntas aqui, elas precisam, né, orientar o texto, ou seja, você precisa, né, o aluno precisa responder essas perguntas na hora de produzir o texto, né, é fundamental, elas precisam com certeza, de forma muito clara, ser respondidas lá na redação. Por fim, nós temos: lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a norma culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes. Agora nós vamos lá para redação. De cara aqui, quando a gente olha para essa redação, a gente não vê um título, né? Normalmente o título, quando não há o espaçamento não há um campo específico para colocar o título, ele vai na linha 1, né? Então, se não tem um campo destinado para a colocação do título, você sempre insere na linha 1. Só que daí o aluno me informou lá na nossa conversa que ele deixou o título aqui embaixo, tá? Acabou deixando aqui.
E qual é o título dessa redação, então, que ele destinou? Descriminalização da maconha e seus impactos na sociedade. O que a gente tem como título aqui? O tema em si, que é descriminalização da maconha, e trouxe aqui impactos na sociedade, que era uma das perguntas, né, feitas lá na proposta. Porém, o título ele é crucial que você insira o posicionamento no título. Então, não basta só trazer algo previsível, que é o tema central e um ponto citado nas perguntas. Precisa ter posicionamento, né? Esses impactos são positivos ou você percebe que é a descriminalização da maconha e os impactos negativos na sociedade? Né? Já deixa explícito o ponto de vista de acordo com o que você elaborou no texto. Né? Então é muito importante. Inclusive, uma das sugestões que eu sempre dou para os meus alunos é que busque no texto uma frase, né, que está muito claro o posicionamento para utilizar de título, tá bem? Então agora nós vamos aqui para introdução dessa redação. O filme Tropa de Elite retrata como o tráfico de drogas e a criminalidade decorrente dele são prejudiciais aos locais em que ocorrem. Ocorrem o quê? Dele quem? Né? Ficou um pouco vago aqui. Ressaltando a necessidade de medidas que mitiguem essa problemática. Que problemática? Né? Do que se trata aqui especificamente? Dele, o que? O tráfico de drogas? Ou a criminalidade, que no caso seria dela, mas você cita 2 pontos que estão sendo retratados no filme. Depois tu fala que esses locais em que ocorre o quê? Ocorrem o tráfico ou criminalidade? Não está muito claro o ponto aqui. Ressaltando a necessidade de medidas que mitiguem essa problemática. Qual problemática? Porque se fosse o tráfico e a criminalidade, são as problemáticas, né? São natural. Todavia, ainda assim, estaria tangenciando a ideia principal do texto, porque isso não contextualiza a descriminalização da maconha e o tráfico de drogas, precisamente. Quando se olha para a criminalidade, há uma esfera aí de vários crimes que a gente pode citar, né? Já especificamente, se tu trouxesse apenas o tráfico de drogas, aí ok, faz sentido, porque na proposta há a citação de a descriminalização da maconha e o tráfico de drogas no Brasil. Né? Então, muito cuidado ao trazer mais informações, sendo que o foco não é esse, né? O foco não é a criminalidade como um todo, o foco é a descriminalização da maconha. Ainda assim, o contexto, né, a forma de contextualizar a tua introdução, ela precisa ser mais direta, trazer sobre a maconha, trazer algo mais específico ao tema e não algo muito ampliado aqui como tu trouxe, que é o filme Tropa de Elite, né, que sim, retrata o tráfico de drogas, mas ele tem uma outra ideia ali, né, que acabou deixando um pouco confuso essa tua contextualização, tá bem? Depois nós temos, nesse sentido perfeito, utilizando o conectivo aí de continuidade, ótimo, a descriminalização da maconha para consumo pessoal surge como uma alternativa para reduzir esse dilema. Qual dilema? Ainda não está claro esse dilema, né? Porque o que acontece? Que é muito comum, né? Como você já leu as informações da proposta, já está claro para você o que será redigido. Mas lembre-se que a tua produção, a tua redação, ela está sendo escrita para alguém que não faz ideia do que você está falando, né? Pensa de que esse texto aqui foi publicado num jornal. Então, os leitores desse jornal, eles precisam ler a introdução e precisa estar claro do que se fala. Então, esse dilema aqui até então, né, na linha 5, e até então não está claro qual é esse dilema. Então, é bem importante organizar a tua contextualização para deixar isso mais claro. Visto que reduz o tráfico ilícito de entorpecentes e colabora com a desobstrução do sistema judiciário. Então, aqui a gente já tem o argumento 1, né, que reduz o tráfico ilícito de entorpecentes, então já há também um posicionamento, né, que se enxerga que há uma redução do tráfico ilícito de entorpecentes e uma outra argumentação, que é o que provavelmente vai estar lá no D2, colabora com a desobstrução do sistema judiciário brasileiro. Perceba que o aluno já organizou o fechamento do parágrafo de introdução com os argumentos em que ele vai defender nos parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui, reduz o tráfico ilícito, espera-se que o D1 fale sobre isso. E a desobstrução do sistema judiciário brasileiro,
Espero que tenha sido redigido, né, e argumentado lá no D2. Em primeira análise, perfeito também, trazendo aqui um conectivo de iniciação ali do parágrafo de desenvolvimento, cabe ressaltar que tornar, cuidado aí com a grafia, né? Tornar, deixa o ozinho mais redondinho, legal a venda. Cabe ressaltar que tornar legal a venda e o porte de maconha para uso próprio do indivíduo é uma ação que enfraqueceria o tráfico ilícito dessa substância. Sob essa ótica, outro conectivo aí de continuidade, perfeito. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma atuação eficiente do Estado quanto à regulamentação do comércio da droga. Perfeito, né? Então aqui já está explicitando o que ele enxerga aí como ação necessária, né, para que haja aí um comércio de droga lícito, né, e não totalmente irregular, que é o que acontece hoje. Buscando oferecer ao usuário caminhos que possibilitem a compra da substância por meios legais e seguros. Essa ação faria com que grande parcela da população que utiliza esse tipo de droga tenha preferência por adquiri-la em conformidade com os limites legais. Olha só, um cuidado aqui. Faria, não, é fará, né? Porque é uma possibilidade. Por mais que você tenha colocado aqui como sugestão, não é algo que vai ser de fato aplicado, mas no texto dissertativo argumentativo, principalmente na parte da argumentação, você precisa ser mais impositivo, né? Mais imperativo e não usar o passado ou a subjetividade aqui. Você precisa colocar aqui de uma maneira mais imperativa, tá? Então essa ação fará com que grande parcela da população que utiliza esse tipo de droga tenha preferência por adquiri-la em conformidade com os limites legais. Cuidado também para o teu parágrafo não ficar, para o teu período não ficar muito extenso, olha só. Tá bem extenso aqui, né? Então é importante também ter esse cuidado da organização da tua frase, né? Não deixar tão longa. O que eu sugiro aqui para ti? Então, tu poderia ter utilizado até mesmo assim grande parte dos usuários de maconha, né? Os usuários da droga, né? E não esse tipo de droga. Por mais que tu queira especificar que é sobre a maconha em si, mas você pode citar ela tranquilamente, né? Porque até então você não fala de maneira clara, só lá em cima no 9 que tá maconha. Então você pode retomar a palavra maconha sem nenhum problema, né? Inclusive porque é o tema da redação, então não tem problema repetir a palavra que é o tema da redação, tá? Então essa ação faria com que grande parcela dos usuários da maconha ou da droga, né, tenham preferência por adquiri-la em conformidade com os limites legais. Fenômeno semelhante ao que ocorre com o álcool e com o cigarro, perfeito, né? Trouxe aqui uma exemplificação para deixar ainda mais válido o teu posicionamento, né? Quando tu traz aqui a estratégia argumentativa, por exemplo, né? Fica muito claro e articulado a tua estratégia aí de argumentar o teu texto, tá? Então, quando se cita, né, há uma exemplificação, já valida, já comprova aí o teu argumento, o teu ponto de vista. Dessa maneira, então aqui o conectivo de fechamento do parágrafo, a descriminalização da maconha e a viabilização de um comércio seguro são formas de diminuir o tráfico de drogas no Brasil. Então, ótimo, então aqui já está posicionando em relação ao que se espera, que uma vez que temos um comércio seguro, legal, né, vai diminuir o tráfico de drogas. Então, reforçando o posicionamento, o ponto de vista dos argumentos trazidos nesse parágrafo. Perfeito. Muito bem articulado, só essas correções e esses ajustes aí que eu citei. No parágrafo do D2, então, espera-se que aqui fale da desobstrução do sistema judiciário brasileiro, né? Então, aqui nós temos, além disso, a desobstrução, além disso, é um conectivo de adição, né, de continuidade, isso traz uma coesão para o texto, perfeito, né, muito importante que utilize um ademais, ou até mesmo em segunda análise, já que foi utilizado em primeira análise no D1, pode utilizar também em segunda análise aqui, mas além disso também está
adequado. A desobstrução do sistema processual brasileiro é uma importante consequência positiva da descriminalização. Tá, ok, é uma importante consequência positiva da descriminalização. Ficou um pouco confuso aqui a tua ideia do que tu quis dizer nesse ponto aqui, tá? Mas entendi que você quer já remeter a ideia de que é algo positivo, para retomar os impactos positivos, né? Porque lá na proposta, a segunda pergunta era: quais os principais impactos positivos ou negativos na segurança pública? Ok, só que aqui você traz assim, importante consequência positiva, em vez de usar as próprias palavras da frase da questão da proposta, né? Que é impactos positivos. Aqui o teu tópico frasal poderia ter sido articulado da seguinte forma: trazer direto os impactos positivos. Então, assim, além disso, um dos principais impactos positivos que a descriminalização da maconha propõe, né, ou traz, né, é a desobstrução do sistema processual brasileiro, né? Então, poderia ter reorganizado essa ideia para deixar claro que aqui você está respondendo a pergunta 2 da proposta, né? Além de trazer o teu argumento, né, que foi já dado como spoiler lá na introdução, certo? Antes de seguirmos, se este vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa teu like, te inscreve no canal e se quiser que eu analise redações de uma outra banca ou prova, deixa aqui nos comentários. Seguindo, a respeito disso, ó, progredindo, avançando, perfeito, conectivo de progressão, estudos revelam que o Brasil possui uma das maiores sobrecargas judiciais aqui, né, do mundo, com um elevado número de processos para integrante desse poder. Vamos lá. A respeito disso, estudos revelam que o Brasil possui uma das maiores sobrecargas judiciais do mundo, com um elevado número de processos para cada integrante desse poder. Um cuidado aqui em relação a desse poder, que poder tu está falando, que é o poder judiciário, daí o poder ele tem que estar com P maiúsculo, tá? Só um ponto aqui importante. Se tu está falando do poder judiciário, é P maiúsculo para remeter essa ideia, porque senão fica o poder de alguma coisa e não de alguém, tá? Ou de uma instituição aí pública, tá? Então vai esse cuidado aqui também. E é muito importante que você traga a fonte. Que estudos são esses? Não basta citar apenas estudos revelam. Lembra que lá na proposta cita que são argumentos consistentes? Então, a tua argumentação ela precisa estar fundamentada em algo que seja comprovado, né? Algo que seja sustentado por meio de uma fonte, por meio de um sociólogo, por exemplo, quando a gente pensa em um argumento de autoridade, ou filósofo, ou um escritor, enfim, né? Um estudioso. Você precisa fundamentar de uma maneira consistente. Não basta trazer assim, estudos revelam. Você precisa comprovar da onde esse estudo, quem fez esse estudo. Então, né, citar que um estudo feito pela universidade tal, ou um estudo elaborado por tal pessoa, né? E aí trazer o nome dessa pessoa, não basta, isso aqui é insuficiente, isso aqui não valida o teu argumento, tá? Precisa ter algo mais sustentado aí com fonte, né? E uma fonte obviamente confiável. Nesse raciocínio, seguindo aqui, a descriminalização da maconha para consumo próprio retira da competência de autoridades policiais e judiciais a incumbência, a incumbência estava certo aqui e errado aqui, tá? A escrita correta é incumbência mesmo, tá? E a incumbência de dar o devido andamento legal a esse tipo de infração, permitindo assim que seja dispensado mais tempo à repressão de crimes mais graves e que causam maior prejuízo prejuízo social. O que a gente tem aqui de pontos para ajustar? Tá muito longo a ideia, né? A gente tem aqui nesse raciocínio, ok, depois tem o assim, ok, né, que é de fechamento de parágrafo, mas o ideal é que você faça um período, né, exclusivo para o fechamento. Então, começar com a letra maiúscula, né, assim, e aí elaborar bem articulado aí o teu
o teu período de fechamento do parágrafo. Lembra que na estrutura a gente tem tópico frasal, argumentação e fundamentação e período de fechamento. Então, espera-se que a estrutura do parágrafo tenha esses 4 períodos, no mínimo, né? Até mais, inclusive, né? Até porque a gente tem uma redação aqui que o máximo de linhas é 50. Então, dá para argumentar, dá para elaborar, articular aí com mais períodos e não deixar eles tão extensos. Tá? Isso aqui acaba gerando uma certa confusão, uma desorganização na hora da interpretação das informações. Então, tu pode até se perder ali na ideia do que está querendo dizer, tá? Então, é muito importante ter esse cuidado aí no tamanho, na extensão dos teus períodos. Como sugestão, né? Então eu sempre trago para os meus alunos as sugestões de reescrita, né? Então não basta só citar que não deveria ser assim, né? Eu trago ali para eles como eles deveriam ter escrito o parágrafo ou até mesmo o período, né? Especificamente aqui nesse caso, em relação ao período de fechamento. Então, eu vou mostrar agora para vocês como eu sugeri para o meu aluno, né, a reescrita desse período aqui de fechamento. Assim, nota-se que há impactos positivos da segurança pública. Olha só, retomando a ideia dos impactos positivos para reforçar aquilo que está lá explícito no tópico frasal, como eu sugeri aqui como reescrita, e também até mesmo para reforçar a resposta do fechamento do parágrafo, né? Então, eu estou reforçando aqui como fechamento a retomada aí do que eu construí no parágrafo em si. E reforçando a resposta à pergunta feita na proposta. Então, assim, nota-se que há impactos positivos na segurança pública. Haja vista que, então, aqui um operador argumentativo para comprovar esse ponto, desse modo, haja vista que, desse modo, será possível destinar mais tempo à repressão de crimes mais graves, como latrocínios, roubos, homicídios, dentre outros, os quais causam maior prejuízo social. Por que eu trouxe esses pontos aqui de citação dos crimes mais graves? Porque lá na redação não há citação de quais crimes, né? Apenas assim, ó, são crimes mais graves, né? Eles vão ter mais tempo para a repressão de crimes mais graves. Mas que crimes mais graves são esses, né? Não basta só citar assim também, né? Como foi citado aqui em cima, olha, o que ocorre com o álcool e o cigarro, exemplificação, há uma citação do exemplo do que está se referindo para querer fazer uma associação aí do comportamento do uso legal, né, da maconha para uso pessoal, que é o contexto aqui, e que é o que acontece já, né, já está regulamentado, já é regularizado há anos, o álcool e o cigarro. E aí, por que não regulamentar e fazer o mesmo padrão, né, que é o que está sendo defendido na produção dessa redação, assim como o álcool e o cigarro, a maconha também pode ser regulamentada nesse sentido, para que o comércio, né, possa possibilitar um ambiente seguro ali para a compra dessa droga, né? Então aqui a gente tem crimes mais graves, mas não há citação deles, e é muito importante que você traga, né? Vocês tragam exemplos daquilo que está sendo citado. Então, crimes mais graves, latrocínios, homicídios, dentre outros, né? Quantos eu preciso citar? Dois é suficiente, máximo 3. Não dá pra dizer, latrocínio, homicídio, não dá 5 exemplos, não precisa, né? No máximo 3 ali, bota um etc, ou dentre outros, ou entre outros, né? Tu pode citar dessa maneira ali para explicar que não é só esses, mas esses que eu recordo, ou esses que são os mais graves, enfim, né? Tu pode trazer dessa maneira para validar, para comprovar ali as tuas ideias, é muito importante, né, para que a tua articulação fique clara, né, de que crimes mais graves ele está falando, o que ele considera crime grave, né, e daí é o teu ponto de vista em relação a isso, né, esse teu posicionamento. E aí que causa um maior prejuízo social, que de fato, né, esses crimes aí causam um maior prejuízo social quando a gente pensa lá no porte da maconha em relação ao usuário, né, que usa, né, que faz uso desse entorpecente. Então, né, há um equilíbrio entre esses crimes de homicídio, feminicídio, por exemplo, né, comparado ao o portador lá da maconha. Claro, não estamos falando do crime em relação ao tráfico de drogas, né, ao quem fornece a maconha, mas sim quem faz uso dela.
tá bem? Seguindo aqui, nós temos então o parágrafo de conclusão. Portanto, fechamento, perfeito, é factual que a descriminalização responsável da maconha tem o poder de reduzir o tráfico de drogas. Olha só, comprovando de novo, validando o ponto de vista dele, né? Tem o poder de reduzir o tráfico de drogas e contribuir com a celeridade e eficiência do Poder Judiciário brasileiro, sendo fundamental a devida regulamentação do comércio da substância e a atenção ao usuário por meio do sistema de saúde pública. Então, aqui também traz um outro ponto, né, em relação ao que se espera, que uma vez regulamentado o comércio, né, isso vai ser positivo, isso vai reduzir o tráfico de drogas. Só um ponto aqui que a gente tem que cuidar: atenção ao usuário por meio do sistema de saúde pública. Você não cita na tua redação nada sobre isso, sobre esse cuidado com o usuário do sistema de saúde ou a saúde do usuário de maconha. Você não cita isso. Então, muito cuidado para trazer isso aqui no final, na tua conclusão, porque a conclusão é para retomada das ideias que estão nos parágrafos de desenvolvimento e introdução. Não pode trazer uma nova ideia, né? Não é aconselhável, na verdade, trazer novas ideias para a tua conclusão, tá bem? Concluindo, dessa forma será possível obter uma adequação social e mitigar os impactos negativos que dela podem decorrer. Dela quem? Olha só o cuidado também. Eu sei que você está falando sobre a maconha em si, só que está muito distante, né? Você cita aqui em cima que é a descriminalização da maconha, então você poderia ter retomado aí com sinônimos ou até mesmo a palavra, né, em relação a isso para mitigar os impactos negativos da maconha, né, ou que decorrem da maconha. Então, tu poderia ter retomado essa expressão ali tranquilamente, o reforço que eu trouxe antes, né? Como é uma palavra que está no tema, não tem problema a repetição. Claro, não pode ser uma repetição tão visível, né? Mas as palavras que estão na frase temática, elas podem ser repetidas, tá? E aí, então, aqui há um fechamento adequado, bem tranquilo. A tua conclusão, ela está ótima. Só esse cuidado aqui em trazer um ponto novo, que não há citação do cuidado com a saúde, né, desses usuários. Então, se não tem isso no texto, não traz para a tua conclusão, tá? E essa ideia aí de reforçar o teu posicionamento. Então, dessa maneira vai ser possível, né, dessa forma, será possível obter uma adequação social e mitigar os impactos negativos que dela podem decorrer, né? Então, ali tá tranquilo. Tá bem? Então, a nota dessa redação ela já foi atribuída aí de acordo com os critérios que a banca também exige, né? Então, a minha correção ela também é bem dedicada ao modelo em que a banca espera e tem como critérios de avaliação. Então, essa redação também foi avaliada nesse mesmo cenário. O aluno recebeu já a redação corrigida com todo o detalhamento, né, bem personalizado e específico para a redação dele, né, onde eu tenho bastante, né, para além do apontamento que eu trouxe aqui como sugestão de reescrita, há inúmeros outros apontamentos sugerindo uma melhor forma de articulação, por exemplo, entre outras sugestões que eu dou na hora da correção, certo? Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!